Eu aprendi a não falar sobre isso. Não sobre a guerra. Sobre a guerra eu consigo falar. Com o tempo você desenvolve uma forma de contar que mantém as pessoas a uma distância segura da coisa real, uma versão editada que satisfaz a curiosidade sem precisar abrir o que não deve ser aberto em qualquer conversa. Aprendi isso nos primeiros anos depois que voltei. É uma habilidade de sobrevivência social, não diferente de outras habilidades de sobrevivência que o serviço ensina. O que eu aprendi a não falar é sobre o que aconteceu depois de levar o tiro. Não pelo tiro em si. O tiro é a parte mais simples de contar. Tem começo, meio e fim, tem lógica de causa e efeito, tem uma narrativa limpa que as pessoas conseguem seguir. O que aconteceu depois do tiro não tem nada disso. Não tem lógica que eu consiga transmitir. Não tem narrativa que chegue inteira do outro lado. Mas meu filho tem 16 anos agora e semana passada me perguntou, pela primeira vez com seriedade de adulto, o que havia sido diferente quando voltei. Não sobre a guerra. Sobre mim. Sobre o que havia mudado. Eu fiquei em silêncio por um tempo. E então disse que ia contar. Então eu vou contar. Eu tinha 38 anos quando fui ferido. Estava na minha segunda missão. A primeira havia sido alguns anos antes, num contexto diferente, numa região diferente, com uma equipe diferente. A segunda foi mais longa, mais desgastante, num terreno que exigia um tipo de atenção constante que consome você de dentro sem que você perceba o quanto está sendo consumido até que para. Era o 11º mês de missão quando aconteceu. Não vou entrar em detalhes operacionais, não porque sejam sigilosos, a missão é antiga o suficiente para que o sigilo não importe mais, mas porque os detalhes operacionais não são o ponto da história. O ponto é o que aconteceu depois. O que posso dizer é que foi num deslocamento de rotina, que havia passado por situações muito mais perigosas dezenas de vezes sem ser atingido, que naquele dia específico, naquele deslocamento específico, o ângulo estava errado e o momento estava errado e a bala encontrou o lugar que encontrou. Senti o impacto antes de ouvir o disparo. Isso é real. O som da bala chega depois do impacto quando a distância é certa, e por uma fração de segundo você processa o que aconteceu com o corpo antes de processar com a cabeça. Caí. E então o som chegou. Troca para imagem 3. O que veio depois foi rápido no tempo físico e lento em tudo mais. Minha equipe estava treinada para isso. Cada um sabia o que fazer. A sequência de procedimentos aconteceu com a eficiência que o treinamento produz quando é bom. Alguém aplicou pressão. Alguém chamou evacuação. Alguém ficou falando comigo para me manter consciente. Eu ouvia tudo. Por um tempo eu respondia. Depois parei de responder não porque havia perdido a consciência, mas porque havia algo mais interessante acontecendo do lado de dentro do que do lado de fora. Não foi uma experiência fora do corpo. Preciso ser claro sobre isso porque sei que é o que as pessoas esperam ouvir e não é o que aconteceu. Não me vi de cima. Não flutuei acima da cena. Não vi nenhuma luz no fim de nenhum corredor. O que aconteceu foi diferente. Mais simples e mais difícil de explicar ao mesmo tempo. O que veio depois foi rápido no tempo físico e lento em tudo mais. Minha equipe estava treinada para isso. Cada um sabia o que fazer. A sequência de procedimentos aconteceu com a eficiência que o treinamento produz quando é bom. Alguém aplicou pressão. Alguém chamou evacuação. Alguém ficou falando comigo para me manter consciente. Eu ouvia tudo. Por um tempo eu respondia. Depois parei de responder não porque havia perdido a consciência, mas porque havia algo mais interessante acontecendo do lado de dentro do que do lado de fora. Não foi uma experiência fora do corpo. Preciso ser claro sobre isso porque sei que é o que as pessoas esperam ouvir e não é o que aconteceu. Não me vi de cima. Não flutuei acima da cena. Não vi nenhuma luz no fim de nenhum corredor. O que aconteceu foi diferente. Mais simples e mais difícil de explicar ao mesmo tempo. O ruído parou. Não o ruído físico, isso eu ainda ouvia, distante, como através de uma parede grossa. O ruído interno. Aquele ruído constante que você carrega dentro da cabeça e que só percebe quando para. As preocupações, os planos, os medos, as listas, as conversas que você está tendo ou vai ter ou deveria ter tido.
a avaliação constante de risco que depois de quase um ano em zona de conflito havia se tornado o estado padrão do meu sistema nervoso. Tudo isso parou. E o que ficou no lugar não era vazio. Era uma clareza que eu não tinha vocabulário para descrever naquele momento e que continuo sem ter vocabulário adequado para descrever agora, 17 anos depois. Era como se a camada de ruído que eu havia confundido com realidade tivesse sido removida e o que estava embaixo fosse mais real do que tudo que havia estado por cima. Eu estava morrendo. Sabia disso com uma precisão clínica e calma. A quantidade de sangue, a localização do ferimento, a distância até qualquer recurso médico adequado. O treinamento faz esses cálculos automaticamente e os cálculos diziam o que diziam. E eu estava completamente em paz com isso. Não a paz de quem desistiu. Não a paz de quem está em choque e não está processando. Era uma paz ativa, presente, informada. Uma paz que sabia exatamente o que estava acontecendo e não tinha problema com isso. E junto com essa paz havia uma clareza sobre as coisas que eu havia feito e as coisas que eu havia deixado de fazer que não tinha nenhum julgamento, nenhuma culpa, nenhum arrependimento no sentido angustiado da palavra. Era mais como um inventário limpo. Uma visão sem filtro do que havia sido real e do que havia sido ruído. Vi meu filho. Tinha 21 anos na época, morava com a mãe. A gente tinha uma relação que funcionava, mas que havia perdido alguma coisa no caminho. Aquela coisa específica que pais e filhos perdem quando o filho cresce e o pai não percebe que precisa mudar a forma de se aproximar. Eu havia percebido que essa coisa havia se perdido, mas havia adiado fazer algo a respeito com a eficiência que eu adiava qualquer coisa que exigisse mais do que eu estava disposto a dar naquele período. Na clareza daquele momento, o adiamento parecia o que era. Não uma estratégia, não uma questão de timing. Era medo. Medo simples e comum de uma conversa que eu não sabia como começar. Vi minha mãe. Tinha ligado para ela 3 semanas antes por obrigação mais do que por vontade. A conversa havia durado 8 minutos. Eu havia respondido às perguntas dela com a eficiência de quem está cumprindo uma tarefa e havia desligado com alívio. Vi cada escolha das últimas semanas com essa clareza nova. Não como condenação, como informação. Como se alguém tivesse ligado uma luz no ambiente que eu havia navegado no escuro por tanto tempo que havia esquecido que havia escuro. A evacuação chegou. Não sei quanto tempo havia passado. O tempo naquele estado não funcionava de forma linear. Sei que minha pressão havia caído o suficiente para preocupar a equipe e que quando o helicóptero chegou havia uma urgência nos movimentos ao redor de mim que eu processava com a mesma calma de tudo mais. No helicóptero perdi a consciência de verdade, não o estado de clareza de antes, mas o apagamento real, sem conteúdo, sem experiência. O intervalo entre o helicóptero e a unidade médica não existe na minha memória. Acordei 2 dias depois numa cama de hospital com um dreno no tórax e uma dor que a morfina não eliminava completamente, mas tornava manejável. A primeira coisa que pensei quando abri os olhos não foi alívio. Não foi gratidão. Foi uma pergunta muito simples e muito clara. O que eu vou fazer agora com o que vi? A recuperação física durou meses. A recuperação do outro tipo não tem data de conclusão. Voltei para casa com um corpo que precisava de tempo e com uma cabeça que havia mudado de uma forma que nenhum protocolo de reintegração estava equipado para receber. Os protocolos existem para trauma, para o peso do que foi visto e vivido na guerra, para os pesadelos, para a hipervigilância, para o repertório conhecido de sequelas do serviço em combate. Não havia protocolo para o que eu trazia. O que eu trazia não era trauma. Era o oposto do trauma. Era uma clareza que não doía, que era, na verdade, a coisa mais indolor que eu havia carregado em anos. Mas que era absolutamente incompatível com a vida que eu havia deixado quando embarquei. Fui para casa. A casa era a mesma. A cidade era a mesma. As pessoas eram as mesmas. Eu não era o mesmo. E a diferença não era visível de fora. Essa é a parte mais difícil de transmitir. Não havia nada errado comigo no sentido que as pessoas reconhecem como errado. Eu funcionava. Cumpria os compromissos. Respondia quando era chamado. Pela maioria dos critérios externos eu estava bem. Melhor do que muitos veteranos que voltavam, na verdade, porque não havia pesadelos,
Não havia flabaques, não havia os sinais que as pessoas ao redor sabiam identificar como problema. O problema era outro. O problema era que eu havia visto, naqueles minutos no chão com a bala dentro de mim, o que era real. E voltar para uma vida construída em grande parte sobre o que não era real exigia um esforço que eu não havia precisado fazer antes, porque antes eu não sabia a diferença. Agora eu sabia. As conversas vazias custavam mais do que antes. Não porque eu havia me tornado arrogante ou intolerante, era mais sutil do que isso. Era como ter desenvolvido uma sensibilidade nova para a diferença entre o que as pessoas dizem e o que estão realmente dizendo, entre o que parece importante e o que é importante, entre presença real e presença performática. Eu havia sido bom em presença performática a vida inteira. Havia aprendido no serviço. Você aprende a parecer presente, a dar as respostas certas, a ocupar o espaço que é esperado de você. É uma habilidade útil em muitos contextos. Depois do tiro, essa habilidade ficou mais difícil de acessar. Não impossível, eu ainda a usava quando necessário. Mas custava algo que antes não custava nada. O casamento não sobreviveu. Não de forma dramática, não houve crise, não houve traição, não houve o tipo de fim que tem uma causa identificável. Houve um distanciamento gradual entre duas pessoas que haviam construído uma vida juntas num conjunto de pressupostos que um dos dois havia revisado completamente e o outro não. A minha ex-esposa é uma boa pessoa. Não era culpa dela que o homem que voltou não era o mesmo que havia embarcado. O emprego também mudou. Fui para uma área completamente diferente, não por insatisfação com o serviço, que eu havia respeitado genuinamente, mas porque havia algo naquele tipo de estrutura, naquela lógica de missão e hierarquia e urgência constante, que havia perdido o encaixe depois que o ruído interno havia parado. Como tentar usar uma ferramenta de precisão numa tarefa que não exige precisão? A ferramenta ainda funciona, mas não é isso que a situação pede. Meu filho tem 16 anos agora. A conversa que eu havia adiado aconteceu no segundo ano depois que voltei. Não foi uma conversa, foram muitas conversas ao longo de muitos meses, cada uma um pouco mais funda do que a anterior, construindo algo que havia se perdido de uma forma que nenhum dos dois havia percebido completamente até que a clareza do tiro me mostrou o que estava faltando. Ele não sabe a origem dessa mudança. Sabe que algo mudou quando voltei. Ele era jovem, mas não era cego. Percebeu a diferença mesmo sem ter vocabulário para nomeá-la. Semana passada, quando perguntou, com aquela seriedade nova que adolescentes desenvolvem quando começam a tratar os pais como pessoas e não como funções, o que havia sido diferente, eu decidi que estava na hora de contar. Não tudo. Não os detalhes que ele não precisa carregar. Mas o essencial. Que há momentos em que o ruído para. Que quando o ruído para o que fica é mais real do que tudo que estava por cima. Que o que fica não é complicado, é simples, é claro, é exatamente o que você já sabia mas havia enterrado embaixo de tudo mais. Que o tiro me deu isso. Não de presente, com um custo que ainda estou pagando em formas que nem sempre consigo nomear, mas me deu. E que o que faço com isso todos os dias, cada escolha de onde colocar atenção e onde não colocar, cada conversa que decido ter de verdade e cada uma que decido não ter, é a única resposta que encontrei para a pergunta que me fiz quando abri os olhos naquela cama de hospital. O que eu vou fazer agora com o que vi? Ainda estou respondendo. Tem algo nessa história que vai além da guerra e do tiro. É sobre o ruído. Aquele ruído constante que todos nós carregamos. As listas, as preocupações, as conversas que ainda não tivemos, as coisas que adiamos sem saber que estamos adiando. Esse homem precisou de uma bala para descobrir o que havia embaixo desse ruído. Mas talvez não precise ser assim. Talvez baste ouvir a história de quem já esteve lá. Se esse canal faz sentido para você, inscreva-se e ative o sino. A próxima história já está sendo preparada.